né? Porque jovem, é uma criança, um meninozinho, né? Oi. Surfista. Um menino, um menino, mais um menino preparado, uma pessoa que toda hora que eu procuro onde está o Clemilton. Aliás, quando a gente se fala, eu digo, você está no Brasil? Murilo, deixa eu lhe fazer uma correção. Aqui só tem jovem, certo? Só tem jovem, certo? Então, gente, então eu agradecer, né, primeiro, né, por esse espaço e mostrar, aliás, né, apresentar primeiro como será a nossa dinâmica. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou apenas falar que o nosso objetivo é demonstrar como a variável em discussão, no caso, a tópico discursiva, né, ela tem se destacado em os trabalhos que que eu selecionei, né, e em seguida eu passaria para o Clemilton, né. Qual foi o método que eu usei para separar os trabalhos, né, esses trabalhos. Gente, eu estou trastejando, estou ouvindo duas vozes, olha. Então é o seguinte, que método eu usei? Quando me passaram que eu iria trabalhar com a variável tópico discursivo, primeiro foi uma alegria, porque foi a variável que me rendeu muitas discussões na minha dissertação. Só um minutinho, Murilo, fecha a outra página que você abriu, porque pode ser isso que esteja dando interferência, tá? Fica só nessa sala do Meet, tá bom? Eu tô aqui, não? Aqui. Não, mas tá tudo ok. Agora tá sem interferência, certo? Então, dando continuidade. Então, para escolher esses dois trabalhos, né, então eu usei como método que fosse ou dissertação ou uma dissertação, ou no caso, né, uma tese, porque são trabalhos mais complexos, né? Então, dentro dos trabalhos da sociolinguística variacionista, eu encontrei poucos trabalhos que tivessem trabalhado com o tópico discursivo. Eu encontrei apenas o da Tatiana Guimarães e o meu, né? A Tatiana, inclusive, ela controlou essa variável tanto na dissertação de mestrado como na tese de doutorado. Então, eu usei como critério especificamente que esses trabalhos fossem de bancos de dados conhecidos, tipo o DORPOFOR ou PORCOFOR. Então, os trabalhos que nós vamos comentar hoje, né, serão os trabalhos de Guimarães, 2014, Lavaux, 2018 e Guimarães, 2019. Então, como a gente está com a presença ilustre de Clemilton, e que tanto eu como a Tatiana acredito que a gente trabalhou a partir dos estudos dele, né, eu mesmo, para a minha dissertação, eu fui beber totalmente na fonte, né, dos trabalhos do Clemilton, né. Então, eu vou deixar que ele faça tece alguns comentários sobre a variável, sobre tópico discursivo, e em seguida eu apresentaria os resultados, porque ficaria incoerente eu ter aqui alguém que é a minha referência máxima e alguém que eu acredito que seja uma grande autoridade no assunto, e eu ir falar sobre o assunto ele estando presente, ok? Então, eu espero que vocês gostem da presença desse rapaz ilustre. Ok, Clemilton? Fique à vontade, meu lindo. Boa tarde, acho que boa noite já a todos. Um abraço muito especial para a Luísa, minha colega com quem trabalho há muito tempo. Temos a mesma formação lá na UFC, trabalhamos juntos na UES. Acho que fomos orientando do mesmo orientador, do Lemos Monteiro, né? É um pouco nosso pai, assim. Eu saí da variação, fiz mestrado em variação, mas depois, em função da variação, em função do tópico e de regras variáveis, eu cheguei nos estudos do texto, mas de uma certa forma, eu me considero linguista e eu estou em todos os espaços onde se trabalha a questão da linguagem. E o Cássio é um amigo querido, a gente se conhece há muito tempo, então, para mim, eu me sinto muito em casa com esse trabalho da Luísa, admiro bastante, a gente, inclusive, tem trabalho junto, ela publicou capítulos no livro, e ela não me convida mais porque ela não quer, porque ela sabe a hora que ela me chamar, quando precisar, eu estou indo. E foi por acaso que eu cheguei aqui, o Cássio eu posso conversar, a gente já conversou sobre o trabalho dele, mas muito em botequim, assim, muito informalmente, já conversamos algumas vezes, e ele, nesses dias, me mandou uma mensagem perguntando se podia
tirar umas dúvidas. Eu disse, claro, e nós marcamos a reuniãozinha, começamos a conversar, e eu disse, eu vou assistir. Aí, não, você não vai assistir, não, você vai falar. Então, e estou aqui, né? Eu vou apresentar, não fiz PowerPoint, mas é um texto que vai guiar um pouco a minha fala, e eu vou compartilhar ele com vocês. É texto mesmo, mas não vai ser... Vou tentar não ler, só para guiar, para eu não me perder muito. Ver aqui, vixe. Está presente. Acho que fiz algum problema. Não me adaptei muito a esse negócio ainda não, gente. Acho que... Apareceu? Tá chegando, Clemildo. Tá chegando. Então deve passar ali na canoa quebrada, talvez. Chegou. Pronto, já está projetando. Pronto. Então, pessoal, o tópico discursivo como categoria analítica, né? Eu já vi alguns trabalhos de outras áreas que se apropriam, que usam essa categoria, né? Utilizam do tópico como categoria, inclusive um trabalho dentro da psicanálise eu já vi trabalho, inclusive já participei de bancas, trabalhos na informática, e é muito bom ver isso. E agora, ver o tópico dentro da sociolinguística como uma variável, né? Como uma variável que vai aí exercer influência sobre uma regra variável. Então, eu tentei fazer assim, um pequeno apanhado do que é essa categoria, que nós chamamos de categoria analítica. Primeira coisa é de onde ela nasce, né? É o contexto histórico e o contexto epistemológico, que é exatamente o PGPF, que é o Projeto Gramática do Português Falado, e a perspectiva textual interativa. Então, a perspectiva, a PTI, é uma proposta teórica de análise textual desenvolvida no Brasil, no interior do PGPF. Né? O PGPF, acho que muita gente já conhece, foi criado em 1987 pelo professor Ataliba, com o objetivo de realizar a descrição gramatical do português falado culto no Brasil, com base nos dados do projeto NURC, aquele projeto Norma Urbana Culta, projeto que nasce inspirado num projeto de dados de fala, acho que do México, mas pioneiro, acho que pioneiro no que diz respeito às línguas românicas, dada a sua dimensão, e que inspirou uma série de criação de outros bancos de dados, como o próprio Porco Forte aí de Fortaleza, e o de língua não culta, como é que chama, Luísa? O outro corpus que você organizou? O Norfofó. Pronto. Então, o NURC é projeto que serviu de inspiração para todos esses outros conjuntos de bancos de dados de língua falada, né, que temos hoje no Brasil, e já tem alguns e muitos trabalhos, inclusive, feitos, e a partir deles a gente tem conhecido muita coisa, né, do português usado no Brasil. Então, o projeto PGPF se organizou em torno de 5 grupos: a organização textual interativa, as construções gramaticais, as classes de palavras, a morfologia, flexional, derivacional e a fonologia. Todos esses grupos que se organizaram em torno desses fenômenos, construção gramatical, por exemplo, você tinha as teorias, né? A sintaxe gerativa, a sintaxe estrutural, a sintaxe funcional, cada um já tinha a sua perspectiva teórica. O grupo da organização textual interativa, também chamado como grupo do texto, não tinha uma teoria a partir da qual se pudesse fazer uma descrição do português culto falado no nível do texto. Você tinha, à época, já alguns trabalhos da linguística textual, mas ainda não era uma teoria de gramática do texto, né? E tinha algumas... não era só fazer um estudo sobre coerência, sobre coesão, sobre textualidade. Não era esse o projeto da gramática do português falado. Então, tinha que ter um conceito muito típico de gramática, um conceito muito próprio de texto. E foi nesse contexto que apareceu a PTI, que foi proposta a PTI como análise da construção do texto, integrada a fatores enunciativos, que lhe dão existência e se mostram na sua própria Constituição. Daí o termo
textual interativo. Então, eles começaram a perceber que havia uma organização que não é só textual, que não é só interativa, mas congregada, embora em níveis, né? Eu posso ter algo muito mais textual e algo muito mais interacional, mas as duas coisas existem. Esse é o princípio, assim, muito rapidamente, do que é a perspectiva textual interativa. Segundo o próprio Ataliba, já discutiu o Ataliba de Castilho, falei isso algumas vezes, é uma teoria do texto nascida no contexto brasileiro. Então, algumas vezes, eu já participei de eventos com ele, ele diz, olha, é uma perspectiva que nasceu no seio dos pesquisadores brasileiros. As outras teorias, estruturalismo, né, a gente usa. E a PTI, não, ela tem esse traço. Ela foi criada muito especificamente nesse contexto. Então, em termos operacionais, essa análise envolve aí definir regularidades, princípio de processamento de construção textual, investigar as marcas formais, verificar a funcionalidade, pronto. Isso é a perspectiva textual interativa dentro do contexto da gramática. Bom, uma questão que se colocou dentro dessa perspectiva foi que tipo de unidade nós vamos usar para analisar esses processos de construção textual interativa ou de organização textual interativa. Ok, se concebeu o que era o texto nessa perspectiva, né? Unidade que congrega fatores enunciativos e que emerge na Constituição e tal, precisava de uma unidade menor, uma unidade analítica que se relacionasse com essa perspectiva de olhar para o texto. Porque você teria a frase, mas a frase tem outra natureza, foi pensada em outro contexto. Então, um texto, como eles estavam pensando, não era composto de frases, nessa perspectiva. Tinha algumas, o próprio Ataliba ensaiou uma unidade, parágrafo, não, mas parágrafo é só para texto escrito. Então, tinha que ser, se bem que o foco ali no momento era a fala, né? Mas mais uma questão que pedia uma unidade muito própria para esse tipo de análise. Então, a perspectiva definiu uma unidade de análise de estatuto textual interativa, condizente com a perspectiva teórica adotada. Pronto, aí nasceu a história do tópico discursivo. Claro que a ideia de tópico também não era nova, mas tem alguns, acho que o Brau Iuli, o próprio, acho que o pessoal do funcionalismo falava de tópico frasal, e acho que a própria aquele livrão que acho que vocês mais da geração mais nova não estudou, mas eu e a Luísa, olha, estudamos o Humberto Eco, não sei se lembra, Como Escrever Textos, não sei se é esse o livro. Eu tinha um da capa, né? Era um da capa assim. Um livro, né, bem fininho, mas ele era comprido. Não, ele não era fininho, não, era um livrão assim, não sei se era, não me lembro o nome, enfim, agora, não é Humberto Eco, não, é outro nome. Bom, enfim, Garcia, não sei o que, Garcia. A gente usava nas aulas de produção textual, assim, para todo mundo. Depois, com o tempo, eu acho que foi deixando de ser usado. Então, ele já falava de tópico, que organizava o texto, mas não tinha o desenho de categoria analítica, né? Aquela história, nada nasce do nada, né? As coisas vão... a gente não descobre do dia para a noite, acorda, vai dormir, acorda e criou uma categoria analítica. Mas essa ideia de que o texto se organiza em torno do assunto, que é a topicalidade, né, de mote para propor o tópico discursivo como categoria. Então, observando o corpus, constatou-se que em um evento comunicativo, aí fala, escrita, os interlocutores procuram articular seu discurso, mantendo em torno de um tema que se projeta como foco em um determinado ponto. Daí se postulou a categoria de tópico discursivo para delimitar segmentos textuais cujos elementos se integram de forma coesa e coerente num conjunto referencial relevante e pontual no momento de processamento do texto. Então, todo o trabalho de análise da construção textual, do que eles chamam de processo de construção textual, foi feito a partir dessa categoria. Pega-se o texto, aí, a princípio, os textos falados, porque era para trabalhar com a gramática, e a proposta, no começo, era a gramática, era elaborar uma gramática no nível do texto, para dar conta lá do objetivo da gramática do português culto falado. Quando eu fui para o doutorado, eu amplio esse escopo, né,
do tópico discursivo. Então, eu tenho a impressão que eu sou um dos primeiros que vou dizer, olha, o tópico, porque quando a categoria foi pensada dentro de um contexto de uma gramática também concebida de uma maneira muito particular, mas foi concebido dentro de um contexto de descrição gramatical da língua falada, né? E quando eu fui para o doutorado, eu fui trabalhar com texto e olhei para o tópico e disse, não, mas não é só da escrita, não é só da fala. A topicalidade é um princípio que organiza os discursos. Então, já parti daí. Então, se é um processo que organiza o discurso, ele está presente em todo e qualquer discurso, dependendo da modalidade. Inclusive, agora já tem gente, de um tempo desse para cá, tem gente pesquisando tópico discursivo em textos multimodais, né? Que é toda essa categoria que foi pensada, a princípio, para fala, para descrever evento de fala, porque o projeto da gramática do português falado era essencialmente falado, era uma gramática do português falado, está aí o nome, né? Ele acabou se ampliando, até porque a própria concepção de texto, a própria maneira de conceber o texto também foi se ampliando. Então, hoje você tem um conceito de texto multimodal, por exemplo, que você tem tanto questões verbais como não verbais. E aí, onde é que entra o tópico? Então, tem gente discutindo como é que eu levo essa categoria para analisar textos multimodais, por exemplo. E é o caso, agora, da sociolinguística, que está olhando para ele, inclusive, como uma categoria que pode influenciar uma regra variável, né? Bom, então, esse é o histórico, mais ou menos isso. Depois a gente pode conversar um pouco, se eu tiver esquecido alguma coisa. Os textos fundadores, na verdade, assim, né, uma abordagem, um desenho teórico muito relativamente simples, né? Bom, sempre tem aquele que não entende bem, que às vezes aplica, faz uma leitura diferente. Eu mesmo já participei, às vezes, até de banca, e a pessoa, eu disse, não, mas você não está entendendo o que é segmento tópico, acho que você não entendeu. Às vezes acontece. Aí, às vezes, a pessoa faz, não tem quem diga, e aí vai embora. E acaba que essa ideia que eu acabei de apresentar, ela vai sendo também trocando um pouco o caminho. Mas, no geral, o texto fundador, no geral, o princípio é esse. E, se você quer se manter fiel à ideia de tópico, tal como eu apresentei, desenvolvida dentro do projeto da gramática do português falado, para dar conta de uma análise textual interativa, tal como colocado pelo pessoal da perspectiva textual interativa, a base é essa. É claro que, como eu disse, a gente vai expandindo, mas sem sair desse marco, né? Do que é o tópico. Então, o texto básico, como eu estou dizendo, passar para a escrita, passar para texto modal, multimodal, porque, às vezes, a pessoa vai analisar o texto multimodal, então ela põe a força, a categoria dentro do texto. Não pode ser assim, né? Então, ela reconsidera, na verdade, ela cria outra categoria, né? Então, o texto fundador base é esse aqui, o de 92, né? Que é a Organização Tópica da Conversação, lá dos vários volumes da gramática do português falado, que é o texto da Clélia e vários autores, são vários autores, e a Ingrid Dodd, que já se foi, a Clélia, infelizmente, também já nos deixou. Em 2006, a Clélia fez uma revisão desse texto, inclusive eu ajudei a trabalhar nele, e publicou, 2006, e agora, 2015, saiu uma reedição, não mudou nada no texto, até porque a Clélia, infelizmente, quando o texto saiu, ela já tinha falecido. Acho que ela faleceu no finalzinho de 2014, ou aí no começo de 2015, não lembro bem. Pronto. E aí, em 2006, esses dois textos, que eu digo fundador, é um texto de 20, 30, 25 páginas, está tudo lá, né? Aí, depois, o que vai vir são reconsiderações, ajustes, mas a base é isso aí. Então, se você leu de 2006, você até vai estar atualizado, porque tem uma questão do que é referente e tal, mas o princípio é um só, do de 92 para o de 2006. E, claro, 2015 é só reedição. Ainda em 2006, há um número da revista Cadernos de Estudos Linguísticos, a revista da Unicamp, o número 48,
foi organizado, eu acho, pela Ana Cristina Bentes, a Enguedor, e um outro aluno na época era orientando a Enguedor, não lembro, não sei se é o Renato Rezende, não lembro bem o nome agora. E eles organizaram um número temático só sobre tópico discursivo, que é esse número de 2006. Então, você tem trabalhos, sobretudo, analíticos, e esses dois trabalhos, que é o meu, o da Clélia e o meu, a gente faz ainda uma discussão teórica. O dela é revisitando a noção de tópico, e eu, o tópico discursivo, como categoria analítica textual interativa. Então, isso aqui, eu diria... Aí, depois, a gente vai. Então, tem uma série de trabalhos meus que eu trabalho com essa categoria, discuta e retomo, né? Todo esse referencial. Mas é só retomada, é só paráfrase e, de fato, assim, avanço teórico de novo, até porque a base da teoria é essa. Então, não tem muita coisa para avançar. A gente vai, assim... O passo principal que eu dei foi aplicar a teoria a textos escritos, também, não só falados, e agora tem se dado um passo para a discussão no textos multimodais. Tem algumas pessoas trabalhando com isso, eu acho que eles estão no caminho errado, não estão interpretando bem, estão separando o que é verbal do que não é verbal. Se você separa, a análise não é multimodal, né? Então, se você pega uma charge e tira o desenho, analisa o desenho, e do outro lado analisa o texto verbal, essa análise não é multimodal, né? Você está analisando a charge, mas você está analisando o que ela tem de verbal, texto escrito, por exemplo, e está analisando o que ela tem de visual, de pictórico, enfim. Então, na minha opinião, isso não é multimodal. Então, tem gente fazendo isso, colocando o tópico, mas aplicando aqui de um jeito e aplicando aqui de outro. Não acho que é o caminho bom, mas eu tenho um orientando, inclusive, que está discutindo a aplicação da PTI para textos multimodais. Não só da categoria, mas da própria PTI, né? Do próprio princípio de que eu tenho estratégias textuais, do conceito de construção, estratégia textual interativa. E, claro, para eu chegar na estratégia, eu passo pela categoria. É o tópico que orienta toda a análise textual segundo a perspectiva textual interativa. Por isso que a gente chama de uma categoria analítica. É a base, né? E você tem a topicalidade, que é o princípio. Princípio, todo texto, todo evento comunicativo se organiza em torno de um tópico. Assunto, de um tema, né? Então, o tópico é o assunto. O tópico não é um assunto. O tópico discursivo é uma categoria analítica que foi concebida com base no assunto. Se percebeu que o texto, que todo texto, todo evento comunicativo, as pessoas falam sobre alguma coisa, sobre um tema, sobre um assunto. Se pegou isso e se pensou na categoria tópico discursivo e na topicalidade como um princípio organizador dos textos, a partir do qual se pode trabalhar, se pode descrever todo o funcionamento do texto. Isso é muito bacana. Eu estou dizendo isso porque é a mesma coisa de assunto. Não, assunto é do que é que o texto fala, tá? É a base a partir da qual o princípio da topicalidade foi pensado e, consequentemente, a categoria. Bom, então, o que é que define essa categoria? A centração, que envolve três subcategorias, que é a concernência, a relevância e a pontualização. Então, a concernência é a relação de interdependência entre elementos textuais, firmada por mecanismos coesivos de sequenciação e referenciação, que promove a integração desses elementos em um conjunto referencial instaurado no texto como alvo da interação verbal. Né? Então, a gente analisa, foi isso que a Luísa fez na época da minha tese. Por quê? Eu, analista, então eu tinha um D2, a conversação espontânea. Duas mulheres conversando, mandando o braço a conversar, e era uma coisa, era outra. Eu disse, esse princípio aqui não existe, né? O princípio da topicalidade não existe. Então, se eu já parti das conversações espontâneas dizendo que o princípio não existia, a minha tese já estava furada, né? Pronto. Então, se o princípio não se aplica à conversação, por que ela se aplicaria a outro texto? Aí eu sempre contei até 10, contei até 1000, contei até 100, aí fui pedir ajuda às colegas. Aí, a Luísa, vê se tu consegue identificar. Pedi a Luísa, pedi a vários colegas para ver se a análise que eu tinha feito batia, né? Pedia mais de uma pessoa para fazer a mesma análise. Ou seja, daqui até aqui, essa pessoa está falando de quê? Daqui até aqui, ela está falando de quê? Para você conseguir identificar a concernência, que nem sempre são mecanismos de referenciação, eles podem ser inferíveis. Não necessariamente
eles estão explícitos, né? Os elementos referenciais podem estar inferíveis, né? E aí, claro, entra aí uma coisa um pouco subjetiva, mas você tem que tentar vencer essa subjetividade para não ficar tudo eu acho, né? Para ficar tudo na base do que eu acho. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo para a gente entender melhor. E a relevância, quer dizer, aquele conjunto de referentes implícitos ou inferíveis, eles são relevantes em determinado ponto do texto e num determinado ponto do texto. Então, a concernência, a relevância e a pontualização. E esse conjunto de referentes, eles passam por um princípio de organicidade, em 2 planos. No plano vertical, que diz respeito à particularização hierarquizada do assunto em pauta, quadros tópicos, acho que eu errei aqui o negócio, quadros tópicos organizados a partir de supertópicos e subtópicos. Organização. Então, eu estou falando de política. Um quadro, eu tenho um supertópico. Política internacional, um subtópico. Política nacional, um subtópico. Dentro de política internacional, pronto, eu só falei e parei. Em política nacional, eu posso dividir, eu posso subdividir. Então, isso que a gente está chamando de particularização hierarquizada. Eu vou tomando um assunto mais geral e vou particularizando esse assunto. Agora, essa particularização tem que ser concernente, tem que ser relevante e tem que ser pontual, para poder caracterizar o tópico, né? E o plano horizontal, que é exatamente a distribuição na linha discursiva. Então, esse plano eu posso ter aí a continuidade e a descontinuidade. Então, eu posso estar falando de política internacional, e aí daqui a pouco eu posso parar para falar da minha mãe. A minha mãe, papapá. Ah, sim, mas voltando à política, então eu tenho o mesmo tópico, do ponto de vista vertical é o mesmo, mas do ponto de vista horizontal há uma descontinuidade. Há uma exceção de um segmento de outro tópico, de outro. Isso aqui é a confusão que deu para fazer a análise da conversação de 2 mulheres conversando. Você pode ter noção, né? Bom, então, o que seria o procedimento analítico? Esse procedimento ele é padrão dentro da perspectiva textual interativa. Se você quer fazer análise de qualquer estratégia, de qualquer processo de construção, você necessariamente passa por essa análise. Identificar os segmentos tópicos e a organização tópica do texto. Porque todas as estratégias estão vinculadas a esse princípio organizador do texto, que é a topicalidade. Então, veja como faz todo sentido dentro da PTI, né? Então, quando você pega a categoria para outros fins, para outros interesses, para responder outras questões, tem que, de fato, fazer um ajuste. Mas eu já andei conversando com o Cássio e a gente já viu, e ele mesmo já testou na dissertação, o trabalho da colega que ele citou, não conheço, mas a gente faz todo sentido que, como é uma categoria que está vinculada à organização do evento, é de fato muito plausível a hipótese de que ele possa influenciar determinadas escolhas linguísticas, né? Então, faz muito sentido. O que eu estou querendo dizer? A categoria foi pensada para cumprir uma determinada função, para responder determinada questão, mas o que ela traz em termos de evento linguístico deve ajudar a responder muitas outras questões, né? Então, para análise, basicamente, é identificar os segmentos tópicos, que é outra história. Aí o tópico é uma categoria analítica abstrata. O que existe, de fato, no evento é o segmento, que é exatamente uma unidade discursiva ou uma unidade textual, como queiram chamar. Uma época eu estava brigando comigo mesmo entre tópico textual e tópico discursivo. Eu estava brigando comigo mesmo, né? Aí até que acho que tem até 1 ou 2 trabalhos que eu usei o termo tópico textual, porque eu estava trabalhando com texto. Aí depois eu revi, eu vi que, na verdade, o meu próprio conceito de texto, conceito de discurso, eles não se... né? Não é texto unidade isolada, né? Então, tópico discursivo, aí agora eu já assumi, não vejo nenhum problema. Assim como unidade discursiva, né? É muito mais, ela é muito mais abrangente do que a unidade textual, né?
Mas aí tem gente que pode botar unidade discursiva textual, sei lá. Eu mesmo já briguei comigo e com os outros, né? Que é pior. Comigo menos mais, brigar com os outros. Mas já briguei com gente, já briguei comigo, e agora já me fiz as pazes, e hoje assumo numa boa tópico discursivo e unidade discursiva textual como queira. Então, um segmento tópico é uma unidade discursiva que atualiza as propriedades do tópico. Então, ali naquele pedaço de texto, você vai ter a concernência, a relevância, e ele é pontual ali. E depois você vê como é que ele se relaciona com os outros, que é a vertical, a hierarquia. Né? Então, para ilustrar rapidinho, eu acho que eu ia falar 10 minutos, estou falando bem meia hora já. Ó, aqui é um gráfico, sei lá como eu chamo essa porra aí, é um negócio aí, um desenho, que é de um trecho de uma conversação do Porco Forte, é o D239. A Luísa sabe isso de cor, né? Porque primeiro que foi ela que coletou, segundo que foi ela que transcreveu, depois ela analisou, se duvidar, ela já estava era falando, né? Então, tá endoidando. Então, na conversa, essas duas mulheres conversando, eram duas, acho que D2 eram duas pessoas da terceira faixa etária, não me lembro, Luísa. Eram duas senhoras já, ou eram duas professoras, não me lembro bem. Era da terceira faixa etária. Exatamente, aí tu imagina. Aí elas começam a falar, você lê a conversação todinha, né? Ela está transcrita, ela está gravada, mas eu nem fui para a gravação, porque a gravação não me interessava. Eu fui para a transcrição mesmo. Aí eu fui vendo os elementos fui vendo a concernência, né? Então, uma quantidade muito grande de material, eu via termos referenciais ligados à religião. Aí eu, analista, botei o nome religião, o tópico é religião. Então, por que eu pedi para outros colegas fazerem? Para ver se batia, né? Porque essa nomeação do tópico passa por uma questão subjetiva, né? Então, o tópico era religião, é isso que eu estou chamando aqui de um quadro tópico. Isso que vocês estão vendo aqui é um quadro tópico, que se organiza em torno de um macro ou de um super tópico. Esse super tópico se desdobrou em mais 4 subtópicos, e esse subtópico aqui, pessoas religiosas, se desdobrou em mais 4 subtópicos. Quer dizer, ó, e a hierarquia. Pessoas religiosas é supertópico em relação a esses 4 subtópicos aqui. E esses 4 subtópicos são subtópicos em relação a esse supertópico. E tudo isso forma um quadro tópico. Então, esse quadro tópico pode descer, porque ele pode desdobrar esse, ele pode desdobrar. Então, é um inferno, né? Um inferno. E outra, se for uma coisa muito longa, uma conversa como essa, por exemplo, se você for fazer o trabalho de organização tópica análise, não vai ser difícil, porque está até, inclusive, marcado metadiscursivamente, né? Agora eu vou falar disso, agora eu vou falar daquilo. Uma vez ou outra, eu faço um parêntese, que aí você tem aí um conceito de parêntese e tem um conceito de inserção, que é diferente. E aí você vai ver aqui, ó, artigos religiosos é o tópico. E esse 1 e esse 7 são os segmentos. O que quer dizer? Elas falaram de artigos religiosos, mas quando elas estão falando de artigo religioso, elas começaram a falar da relação das pessoas com Deus. Então, nesse segmento, ela incluiu esse. Aí lá, ela incluiu esse. E lá aqui, na postura do Padre M, é que ela voltou para cá. Aí depois ela já voltou para cá de novo. Depois ela... Olha, vocês estão vendo que não é linear, ó. É o 1, o 7, o 2, o 3, o 4, o 8, o 5, o 21, o 24, o 26. E professor, cadê o 6 que eu não estou vendo? O 6 foi de outro tópico. Cadê o segmento 23 que eu não estou vendo? O 23 era de outro tópico, porque aqui eu botei só organização hierárquica. Os tópicos que estavam na conversa em torno do supertópico religião. Então, para você ver que os segmentos, olha, a organização horizontal, ela não é linear. Né? O mesmo tópico pode aparecer na linearidade em 2 segmentos tópicos, ou até em mais. Né? Você veja que esse subtópico aqui foi desenvolvido em 2 segmentos, e esse aqui em 2 segmentos, e esse em 2 segmentos. Vou fazer aqui uma transcriçãozinha rápida, para vocês terem uma ideia. Pronto, aí começa assim, ó.
Aí eu boto segmento 1, tá vendo esse 1 aqui? É o segmento 1. Aí bem aqui, eu vi o 3, mas não vi o 2. Aqui o 3, ó. Mas tem que ter um, aqui o 2, pronto. Então, isso é um segmento tópico. Daqui do 1, onde eu comecei aqui em cima, até aqui o 2, isso é que eu chamo de segmento tópico. É o segmento tópico que realiza as propriedades desse tópico aqui. Uma parte, né? Artigos religiosos. Então, aquele lá é um segmento que atualiza as propriedades do tópico artigo religioso. Uma parte, porque a outra parte vai ser atualizada só no segmento 7. Então, você vai identificando aqui. Já me sentei. O que eu queria, eu já me sentei aí, porque a parte ainda... Dizer o seguinte, saiu aí um disco laser estranho, ruído estranho. É uma gravação feita, antiga, que agora foi quase para a venda ao público. É mesmo? Eu vou atrás desse aí, porque ele disse que que ele tem uma voz lindíssima, e que ele canta, que é uma maravilha. Ele canta um Ângelus, uma Ave Maria, e o que é a outra? E tem umas outras músicas cantadas por ele, e livro de João Paulo II responde a perguntas e procura mostrar as realizações dos seus 15 anos de papado. Ele é para católicos e leigos. Acabou já? Não. Aí vem aqui. Ele deveria fazer... Pronto. Então, eu vou olhar aqui nesse segmento e eu vou ver que eu tenho um conjunto de referentes que me levam a artigos religiosos. Elas estão falando de artigos religiosos. Isso é que eu estou chamando de referência, de concernência. Então, eu não identifico aleatoriamente. O nome, tudo bem, artigo religioso pode até variar de analista para analista, mas o que eu tenho que identificar é que até aqui elas estão falando. Aí, bem aqui, ó. Então, graças a Deus, que o Santo Padre está dando uma resposta ao mundo. Tá nítido aí, né? Tá nítido que houve uma mudança, né? Elas estavam falando, ó, livros, novas edições, CD, disco, né? E agora, graças a Deus, o Santo Padre está dando uma resposta ao mundo. Então, eu já tenho outro subtópico, mas continua na religião, mas é outro subtópico. E aqui, então, agora também teve essa sagração, ou consagração de novos cardeais. Então, você vê nitidamente que também mudou. Aí, aqui no 4. Até depois, eu falei com o padre M, parabenizando, porque... Então, isso que eu estou chamando de centração. Eu vou olhando para o texto e tenho que perceber que, naquele ponto, houve uma mudança de centração. Aí eu sei que houve uma mudança de tópico. Então, eu faço isso com o texto todinho, aí depois eu vou hierarquizar, né? Bom, o caminho cada um faz. Isso aqui, dependendo do texto, eu, como já tenho prática, só faço olhar e já identifico. Porque eu uso muito isso aqui para ensinar os alunos a ler agora. Eu ensino muito como uma estratégia de leitura. Vai recortando. Daqui até aqui, está falando de quê? Daqui até aqui. Agora eu faço um gráfico para mostrar as relações. Menino, funciona que é uma beleza. Né? Para as aulas de linguística teórica, tem sido uma maravilha, funciona muito. E como eu já tenho muita... às vezes eu olho, eu já quebro bem direitinho. Aquela coisa, a gente aprende até o que não presta, né? Como diz a nossa mãe. A pessoa ganha agilidade para fazer análise. E olha que eu já saí do tópico, tem dia que eu passo um bocado de tempo sem trabalhar com isso. Mas é uma coisa que eu gosto muito, que me diz muito respeito. Tem uma relação muito afetiva com tudo isso, porque quando o Cássio me falou, você pode ir, eu vou com o maior prazer do mundo, porque é uma coisa sobre a qual eu adoro falar, né? Tem a ver com a minha história, com a minha formação de pesquisador, tem a ver com a Clélia, que foi minha orientadora, uma queridíssima, né? A minha relação com ela, e ela nos deixou assim num contexto tão rápido. Então, toda a vida que eu estou aqui envolvido com esse tipo de coisa, eu estou feliz, eu estou realizado, então eu nunca deixo isso aqui. Eu faço outras coisas, estudo outras coisas, mas é uma abordagem muito interessante que eu acho que, inclusive, tem muito pano para manga ainda. Ainda tem muita coisa, e tem muita coisa que precisa ser aprofundada, né? Então, conversando com o Cássio, e aí a gente trocou alguma ideia, e, em cima disso, eu acho que ele
o pessoal pode trazer, por exemplo, pensar o tópico como sei lá, não sei se está certo falar assim, um macro fator, né? Então, você teria aí alguns fatores, né? Alguns grupos, subgrupos de fatores, né? Com sua variável principal. Eu já até esqueci, Luiz, o nome, os termos técnicos sociolinguísticos, ou vergonha, né? Então, você tem os grupos de fatores, a variável dependente, como é a outra? A variável dependente e as independentes. Então, você teria em torno do tópico várias variáveis dependentes, como, por exemplo, digamos, né? A história do botar e do colocar. Então, digamos que aqui elas têm um ponto aqui que por exemplo, interesse da informante pela religião, nesse subtópico aqui, é um tópico muito vinculado a ela, por exemplo. Talvez essa natureza do tópico, um tópico mais vinculado a questões mais próximas da pessoa, ou um tópico mais geral, por exemplo, novenas de Natal, postura do padre. Talvez isso influencie a escolha de um item, como botar e colocar. Nessa mudança, por exemplo, né, da mudança do 3 por 4, né, dos novos cardeais para a postura do padre. Talvez essa mudança aqui, essa mudança de tópico, possa influenciar também a escolha, não só de uma escolha de um item lexical, mas de outras estruturas linguísticas variáveis, né? E, nesse sentido, eu, de fato, acho que vocês, quem está trabalhando com a categoria, tem, de fato, uma questão muito interessante. Bom, uma hipótese plausível, tá aí, está mostrando, todo esse movimento é bem provável que exerça algum tipo de função, né, nas escolhas linguísticas dos falantes. Então, eu espero que vocês façam bastante bom proveito e me mostrem bem muita coisa boa que vocês fazem com isso. Eu agradeço muito e estou aqui para conversar depois. Tá ótimo, Clemil. Obrigada. Agora eu passo rapidamente aqui para Murilo. Agora é a sua parte. Muito bem, muito bem. Gente, olha, que prazer, viu? Foi interessantíssimo, né? Interessantíssimo todas essas discussões, principalmente, né? Porque eu me vi trabalhando, Clemilton. Quando eu fui fazer a minha coleta, eu tive que voltar para o início, porque a gente não tinha... eu não tinha experiência, né? Acho que isso aqui não está muito bom, não. Quando a gente foi fazer, e eu fiquei muito, muito chateado, porque era complicado você não ter conhecimento, né? Era muita coisa para ser feita. E aí... Deixa eu ver aqui, gente. Não. E aí, eu tive que voltar do início, na época, né, para poder entender sobre a questão dos fatores, aqui que a gente estava falando anteriormente. E realmente, assim, aquele quadro que você mostrou, ele dá para a gente dividir, né, usar o tópico discursivo como um super tópico, né, aliás, como um super grupo de fatores, né, porque dentro do grupo de fatores tópico discursivo, eu poderia ter outros, né, porque a gente sempre quer, como você falou anteriormente. Ô, Murilo, não está apresentando nada aqui, viu? Mas vai, peraí, moleque. É porque aqui, deixa eu me ver, rapaz. Cadê? Que é uma coisa. Certo, eu tava... mas aqui tá como você está se apresentando. Por que não tá? Vou começar de uma apresentação. E... Certo, assim, né? Pronto, agora sim, viu? Certo, muito bem. Sim, aí como a gente estava conversando, porque a gente perde tanto tempo com essa brincadeira, né, menino?
Então, como está dizendo, então, quando eu acho que uma das dificuldades para quem vai trabalhar com a questão da variável tópico discussível é justamente formar os grupos de fatores, né? Esse vou saltar. Uma coisa que eu achei interessante que você falou, né? Que é o esquema da Favero, né? Que se você tem um super tópico, aí você vai ter tópico discutível, e dentro dos tópicos você tem um subtópico. Quer dizer, e você pode usar isso aí como grupos de, né? Grupos de fatores. Ok. Gente, olha, o primeiro trabalho que eu vou apresentar para vocês é o trabalho da Guimarães 2014, né, titulado Tu é doido, macho, né, a variação das formas de tratamento. Então, esse trabalho dela, ela trabalhou com o Norpofor, assim como eu também, né? Ela selecionou 53 informantes e ela formou o grupo de fatores dela a partir, como o Cleber falou, isso é meio subjetivo. Então, o pesquisador vai lá e delimitando os seus fatores. No caso dela, ela usou o que é conversas casuais, conversas relacionadas ao trabalho, conversas sobre relacionamento amoroso, fofoca, recordações, religião, repreensão, observações irônicas e brincadeiras, né? E a parte dela formou, né, o grupo dela. O que eu achei interessante é que, assim, no trabalho dela, ela fez 8 rodadas, né? Veja, ela fez 8 rodadas. Ela fez uma rodada com tu e você, uma segunda rodada só com as mulheres, outra rodada só com os mais jovens, outra só com os mais escolarizados, só com os que possuem maior grau de atividade, outra só com tu e o você, e o C, depois só o C vezes o você, né? Então, e depois ela fez, né, uma só, o Senhor versus você. Então, veja que ela tem 8 rodadas. Nas 8 rodadas que ela fez, entendeu? Ela teve 66,66. Ou seja, teve o quê? quase 67%, certo? De frequência, ou seja, mostrando que essa variável, a variável tópico discursivo, que a variável tópico discursivo foi selecionada como favorecedora da regra variável. Então, por isso que eu fiquei muito entusiasmado com esse grupo de fatores, porque é difícil. Você imagina, você faz 8 rodadas em um mesmo trabalho. E essa variável, ela é selecionada 7 vezes. Né? Então, assim, ela dividiu o trabalho dela em 2 partes, né? E a outra parte dela foi com tratamentos nominais. E aí ela teve 50%, né? Que aí ela fez 4 rodadas, de 4 rodadas, 2 apresentou o tópico discursivo como uma variável selecionada, como favorecedora da regra variável. Então, não há, num trabalho desse, né, uma porcentagem dessa, né? Aliás, gente, essa porcentagem foi feita naquela regrinha de 3. Entendeu? Eu usei lá uma regra de 3 simples para poder chegar a isso aqui. Né? Não é a Guimarães não apresentou esses dados. Que são coisas minhas, quando eu fui ver o trabalho dela, né? E aí eu cheguei a essa tabela. Eu peguei e fiz uma tabela para ter uma visão ampliada. Então, ela tem aqui os fatores, observações irônicas. Essas observações irônicas, ele foi selecionado como favorecedor na primeira, na segunda, terceira, quinta e sexta rodada. Dessas 6, a que ela teve o peso relativo, né? O que esse fator apresentou um peso relativo mais alto foi a rodada de número 3, que é a terceira rodada, em que de 28 ocorrências, 26, né, foi para a regra variável. Ah, mas eu não estou entendendo qual foi a terceira rodada. A terceira rodada foi essa aqui, ó, só com os mais jovens. Né? Então, quando a rodada só com os mais jovens, então ela teve 26 de 28 ocorrências para aplicação, para o quê? No caso, ela estava usando aqui ela estava usando como regra variável o tu, não é isso? Ela estava usando o tu. Então, de uma quantidade de 28 pessoas, 26 usavam tu. Certo? Aí, agora vocês vejam algo interessante. Quando eu chego, vocês lembram que ela estava controlando, tá aqui, um dos fatores é trabalho. Veja que não foi selecionado. Não tem.
Eu me admirei, religião apareceu em uma única rodada. Trabalho não apareceu em nenhuma outra rodada. Mas veja que, certo? Todas, onde aparece, onde tem aqui o uso, né, do tu, ó, veja, todas as rodadas, né? A maioria, ó, veja, recordações, conversa sobre relacionamento amoroso, olha a quantidade de vezes, ó, 5 vezes, ó, observações de nome, quer dizer, o que a gente pode entender, ó, o trabalho não foi selecionado, e o melhor, aliás, o maior peso relativo que teve esse fator, deu apenas 4,72, se aproximando de 5, mas ainda sem ser favorecedor. Repressão. Alguém... Gente, eu estou me fazendo entender? Alguém tá... Vocês estão entendendo o que eu estou querendo passar? Ou só eu que estou falando para mim? Vá embora, homem, a gente está ouvindo, vá. Talvez seja melhor, viu, Luiz, você discutir um quadro e depois passar o outro, porque tu fica indo e vindo, aí eu acho que o pessoal não consegue ler. Ah, gente. Mas aí eu não tenho como trabalhar se não for dessa maneira. Mas muito bem, vamos nós aqui. Vamos tentar aqui. Aqui eu tenho o meu trabalho, né? O trabalho de Lavor 2018, que é sobre os verbos botar e colocar. Então, nós temos aqui, eu selecionei 72 informantes, eu usei apenas o did, e veja aqui, eu tive, na primeira rodada, quer dizer, aqui eu quis apenas trazer em consideração que 78,5% da primeira rodada é para o verbo botar e apenas 21% para o verbo colocar. Aí, né, eu trabalhei aqui o meu grupo de fatores. Eu formei meu grupo de fatores diferente, né, da Guimarães. Aí o meu tem aqui, ó, trabalho, recordações, relacionamentos. E aí eu já coloquei relacionamento abarcando toda a forma de relacionamento. Amoroso, aquele relacionamento de pai e filho, assim por diante, né? Eu juntei. Religião. O cotidiano seria quando alguém falasse de alguma situação corriqueira de sua vida, de assuntos, né? A sua vida escolar, quando ele estivesse falando especificamente sobre como é que era a escola, como geralmente o entrevistador pergunta, né? E dependendo como é que é na sua época a escola, como é que é a sua relação com os professores, assim por diante. Lazer, política nacional e local e os anos últimos, né? Então, vamos a tabelinha aqui. Certo. Eu dividi a minha pesquisa também em duas partes, é isso? Né? Eu dividir a pesquisa em duas partes, uma com todos os grupos de fatores e outra com o grupo de fator sentido traduzido pelo verbo. Então, geramos no total de 8 rodadas. Né? Leve, por favor. Então, aqui está aqui as rodadas que eu fiz. Ó, tá aqui, eu numerei, 2, 3, 4, quantidade de rodada, para que a gente possa entender o que aconteceu em cada rodada. E aqui, novamente, olha. Veja que eu tive aqui também, olha a quantidade, ó, novamente, ó, trabalho não foi selecionado como favorecedor da regra variável, ou seja, eu estava usando o verbo botar como valor de aplicação. Então, ele não foi selecionado. Que é tido, no meu caso, como eu usei como valor de aplicação, a gente entendia que ele era, digamos o seguinte, seria o verbo entre o botar e colocar, seria aquele popular, seria aquele verbo que as pessoas acreditam que ele é popular, né, que ele é ele não é entendido como fazendo parte da linguagem padrão, ok? Então, veja aqui, ó, lazer. Eu tive lazer, no meu caso, foi selecionado apenas na primeira rodada. As situações cotidianas, né, eu tive aí 3 vezes. E aí, na sexta, aí tá aqui eu tenho, ó, que de cada 7, 6 da aplicação, de cada 7 ocorrências, 6 foram para botar, né, um total de 85,7%, e o peso relativo de 0,922. Né? Religião não foi selecionada no NORPOFOR e nem trabalho. Essas duas aqui, aí eu coloquei aqui, ó, que no caso, o peso relativo mais significativo que trabalho teve foi 0,1,87 e religião 0,361. A vida escolar que nós tivemos foi selecionada em 2 rodadas,
e assim sucessivamente. Certo. Eu cheguei aqui ao trabalho da Guimarães 2019. A Guimarães 2019, que é a nossa Tatiana, ela não, esse trabalho dela, a tese do doutorado dela, não chegou esse grupo de fatores não foi selecionado. E eu fiquei me perguntando, porque como ela teve um desempenho, quer dizer, o grupo de fatores, a variável, teve um desempenho altíssimo, né, na dissertação de mestrado. Por quê? Porque ela fez várias rodadas, assim como eu. Já na tese de doutorado, como o foco dela era crenças e atitudes, ela estava fazendo um trabalho voltado para crenças e atitudes, o trabalho dela só teve uma rodada. E aí eu não sei, eu li o trabalho dela e não foi selecionada a variável, né? A variável tópico discursivo não foi selecionada nesse trabalho da Tatiana. Não sei se porque só foi uma rodada, né? Não entendi, né? O banco de dados é outro, viu, Murilo? Na dissertação dela, ela está exatamente. com dados de fala, né, assim, popular. E aqui ela está trabalhando com dados de fala culta. Isso aí é um dado relevante, né? Isso, é isso que eu estava pensando. Quer dizer, no caso, os dois trabalhos que eu apresentei anteriormente, ambos são com dados extraídos do Norpofor, né? Que é o português, que é as normas do português popular. Já esse trabalho dela foi com Norpofor, né? E aí eu fiquei me perguntando, será que aqui foi devido ao banco de dados? Será que o banco de dados influenciou tanto? Ou será que é a maneira como foi coletado? Porque hoje eu entendo o seguinte, que a partir das minhas conversas com o professor Clemilton, a minha maneira de controlar essa variável, ela tem mudado a cada dia, né? Porque eu me lembro que eu estava ouvindo um inquérito do Norpofor, e quando eu cheguei já lá, parece que no quinto inquérito, mais ou menos, eu descobri que não estava fazendo a coisa. Porque, por exemplo, alguém estava falando, né? Eu me lembro de um caso específico de duas senhoras que estavam falando, uma senhora estava falando sobre a questão do trabalho dela, e ela era empregada doméstica numa casa. Então, ela estava falando do trabalho dela, e dentro do trabalho, ó, presta atenção, Camilo, ela estava falando, a questão era sobre o trabalho. A senhora trabalha em quê? Eu trabalho numa casa de família, lá em tal lugar, e disse o endereço, fazer uma mulher. Aí começou a falar do relacionamento da dona de casa com o marido, né? Explicando que eles dois brigavam, que eles dois discutiam, aquele negócio todo. E lá para as quantas ela vai dizer assim, ora, se lá em casa, se fosse comer, eu pegava a sopa dele, botava tudo no saco e jogava fora. E eu controlei isso como se fosse vestimentas. Ela está como se ela estivesse falando de vestimenta. Depois eu voltei atrás. Não, mas aqui o tópico discursivo não é vestimento. Porque o assunto que elas estavam falando é sobre trabalho. Aí, então, esse insight que eu tive acabou me fazendo voltar algumas leituras. Eu disse, não, agora tem que voltar a fazer o trabalho tudo de novo para entender onde estava o tópico discursivo. Porque, geralmente, a gente vê, principalmente na escrita, né, o tópico discursivo aparecendo lá no início, ou no meio. Mas, muitas vezes, no tópico discursivo, ele nem aparece no texto, nem oral, nem escrito. Eu me lembro também de um caso de uns rapazes que estavam na entrevista, aqui do Conjunto Ceará, e o rapaz falando. Aí, lá no meio da conversa, ele ficou rindo, jovem, né? Na primeira faixa etária, ele rindo e falava assim, menina, e ele botava a gente para correr. E botava para correr. Mas aí eu não entendi, botava para correr, por que botava para correr? Quem botava para correr? Do que ele estava querendo falar? E aí eu vim entender que ele estava falando de que a polícia, para expulsá-los lá da pracinha, por eles usarem maconha, botava tudo para correr. Então, o tópico discursivo aí foi uma teiba, foi muito trabalho para poder conseguir realizar e entender qual era o tópico discursivo nessa frase, né? Deixa eu ver aqui mais. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? A Luísa quer fazer alguma colocação? Não, só comentar uma coisa interessante. Para trabalhar com esta variável, a pessoa tem que arregaçar as mangas mesmo, viu? Porque dificilmente, numa leitura ou em duas, você consegue, né, definir
né, com cuidado, quais são os tópicos. Olha, eu tiro pelos próprios documentadores, né, do Norpofor. Quando eles preenchiam a ficha do informante, aí eles tinham que colocar assim, assunto. Aí era quase sempre mesmo, viu? Quem preenchia geralmente era eu. Eles nunca diziam qual era o assunto. Justamente porque eles diziam assim, ora, professora, depois de 1 hora, esse povo conversou tanta coisa, que eu não sei mais sobre o que eles falaram, né? Então, por aí você tira. A pessoa esteve muitas vezes presente, ouviu, chegou em casa, ouviu de novo, porque eu pedia para todo mundo ouvir de novo, então ela tinha acesso 2 vezes, né, às falas das pessoas, e ainda assim ela não tinha segurança para elencar nem mesmo o tema. Agora, você imagina a dificuldade aí com relação ao tópico. Então, não é uma variável que você chega, bate o olho e sai codificando, não. Demanda muito tempo mesmo, viu? Sim, é exatamente isso que eu estava querendo dizer. A Luísa, mas é muito prazeroso. Porque... Posso comentar no final? Se eu começar pode eu acho que o Clemilton pode comentar à vontade, até porque eu acho que o Cássio já está perto de finalizar, né, Cássio? Estou, sim. Então, termine, depois a gente conversa. Certo. Mas tá aqui as referências, né, gente? Então, caso por não, eu queria dizer o seguinte, olha, gente, pessoal, somos todos colegas, né, e tudo mais. Uma coisa que eu penso hoje, né, eu não quero fazer, eu acho que é uma tendência. Não estou falando para um artigo simples, né? Tanto é que eu não trouxe aqui, nunca. Eu tentei controlar no Alib, e o Alib, como já vem com aquele todo eu e o Vinícius, se esse Vinícius está aqui presente, e nós não nos saímos muito bem. Mas hoje eu não me vejo fazendo um trabalho a nível de dissertação ou a nível de tese, né, sem incluir o tópico discursivo. Isso eu estou falando de trabalho dentro da sociolinguística. Por quê? Já que é o tópico discursivo, entendeu bem? Já que o discurso ele está estruturado em cima do tópico discursivo, e a partir da fala que nós tivemos do Clemilton, nós entendemos claramente isso, eu vejo que não há dúvida de que isso vai influenciar. E os próprios resultados, quando eu fiz, no caso da minha dissertação, deu trabalho, a Luísa sabe disso. Foi muito trabalho para controlar. Mas depois nós vimos, inclusive eu ainda vou até pedir para a gente fazer uma outra rodada só com o tópico discursivo, para ver o que vai dar. Porque todas as rodadas, o tópico discursivo estava lá. E selecionada como a variável, né, o grupo de fatores, primeiro, entendeu bem? Como influenciador, né, na escolha do botar. Mas eu tive um trabalho muito grande para poder fazer. Gente, é só isso. Eu vou deixar agora meu amigo Clemilton fazer as considerações que ele quiser. E alguém quiser fazer uma pergunta, fiquem à vontade. Pronto, minha gente. Agora vocês podem conversar aí à vontade. Posso falar? À vontade. Você que manda. Ai, que bom. Bom, parabéns, Cássio, parabéns a Luísa. Vocês, de fato... Primeiro, a gente está aqui para conversar, né? Então, eu acho que a discussão de trazer o tópico para análise variacionista, eu acho que acaba faltando um pouco aquela discussão daquela primeira crítica ao Labov, Luísa, aquela moça, como é que dá o nome, que tinha história de variável linguística, variável discursiva, você lembra? Lavandera, Pronto, exatamente. Lembra aquele começo que para ela discursiva era só sintaxe, né? Quando você saía para um nível que já tem um pouco mais, que hoje a gente já consegue ver que seria o aspecto individual da linguagem, que é menos controlável estatisticamente, porque requer quantidade de dados, requer estatística, né? Agora, essa dificuldade, aspas, já é uma grande coisa a se fazer, né? Então, eu acho que você não tem um trabalho escrito, mas a gente podia, se você quiser, a gente pode fazer junto, eu, você e a Luísa, porque discutir refletir, não precisa chegar à resposta, né? Mas essa viabilidade, porque você falando, e eu fiquei vendo aqui algumas pessoas comentando no chat, e você falando, e eu pensando, de fato, simples não é. Tanto do ponto de vista operacional, porque você tem, de fato, que arregaçar as mangas, mas do ponto de vista técnico, teórico, também não é simples.
por conta deste grau de subjetividade, né? Que você tem que neutralizar o máximo que você puder e não vai conseguir neutralizar 100%. Então, se você se dispõe a colocar essa categoria, essa variável nos seus trabalhos, você tem que ter essa consciência. Tem um trabalho braçal enorme que vocês viram que é fazer a análise, né? A Luísa já mostrou, assim. Então, você tem que fazer o exercício de identificar a organização horizontal e, sobretudo, a organização hierárquica. E aí tem uma pessoa aí que falou que tem que ter poucos informantes, que aí tem que ler a entrevista na íntegra, que não é uma análise atomística, né? Ali pontual, não. Então, se você quer trabalhar com a categoria tópico, de fato, se vai não sei se a quantidade de dado tem que ser maior, mas você não pode trabalhar só com uma parte. Não é uma variável fonológica, né? Que com uma pequena quantidade de fala, você já tem uma série de dados, né? Então, você ter... com o tópico, você vai precisar, de fato, de uma quantidade de dados e de dados grandes, na íntegra, né? Porque se você tiver uma falinha desse tamanho, você não vai trabalhar, por exemplo, com mudança, com continuidade, com mudança, com rupturas, né? E tem que eu não vou chamar de problema. Tem essas particularidades dessa categoria que impõe ao pesquisador não só essa dificuldade material de ter dados suficientes, de ter tempo para fazer análise, para recortar. Isso aí tudo bem. Quem trabalha com variação, com dado de fala, já está acostumado com isso. Mas, sobretudo, esse apuro analítico, para não correr o risco de dizer coisas que talvez não correspondam aos fatos, né? E eu estava vendo aí a análise do Cássio, e eu via, por exemplo, que trabalho, religião é tópico. Mas, por exemplo, fofoca e conversa casual não é. Então, veja aí o que está acontecendo. Parece que você não está trabalhando com a mesma variável. Eu estou falando só pelo que ele apresentou. Eu não sei como é que ele fez. Eu não li o trabalho do Cássio. Pelo que eu entendi, quando ele disse fofoca, ele está se referindo ao ato. Naquele momento, as pessoas faziam uma fofoca. Aí, quando ele fala de trabalho, ele está dizendo, naquele momento, as pessoas falam de trabalho. Não é a mesma coisa. Então, há uma tendência, eu já vi isso muitas vezes, inclusive de pessoas do texto, que não identifica o tópico, identifica o ato. Nesse texto, a pessoa está fazendo isso. Ela está fofocando. Isso é uma conversa casual. Isso não é análise tópica. A conversa casual, vamos dizer assim, é o tipo, o gênero. Nessa conversa casual, eu posso falar de trabalho. Se eu estiver falando de fofoca, é uma coisa. E se eu estiver fofocando, é outra. Né? Porque na fofoca, eu tenho um tópico. Qual é o tópico da fofoca? É a Luísa quando ela não está na mesa de bar. Ela é o tópico da nossa fofoca. Quando o Cássio não está, ele é o tópico da minha fofoca com a Luísa. Então, em ambos nós estamos fazendo fofoca, mas o tópico é diferente. Né? Quando a pessoa chega e diz, mudou o assunto. Né? Quer dizer, vamos mudar o tópico da conversa. Então, é uma coisa, diga. Clemilton, assim, porque eu entendi, no caso, eu também penso como você. Mas veja, a pessoa está assim, sim, e você faz o quê? A pessoa começa a falar sobre o trabalho. O tópico é trabalho. Não é isso? É trabalho. Eu não entendo fofoca, como também não entendo fofoca como tópico discussivo, como fator. Se eu estiver falando de fofoca, Olha, Cássio, eu não gosto de fofoca. As pessoas que fazem fofoca, olha, fofoca dá tanta confusão. Por exemplo, eu estou falando de trabalho e, de repente, eu começo a falar de fofoca e não a fazer fofoca. Isso. Tá entendendo? Estou entendendo. Aí você entendeu que, por exemplo, no caso, trabalho para a gente, como trabalho, o que a gente, no meu caso, nas minhas análises, o termo trabalho, ele está associado ao quê? A você ser, como diria a palavra, no caso, quando você vai para uma entrevista de trabalho, você é monitorado. Você, para se dar bem numa empresa, você precisa ter uma linguagem afinada, entendeu bem?
com a linguagem da empresa. Então, com religião, geralmente as pessoas que tratam religiosas, elas sempre usam um discurso apropriado para falar de Deus. E elas aprimoram muito esse discurso, como se ela falasse de maneira chula ou de... Eu entendi a sua colocação, faz todo sentido. Se o tópico é trabalho e o tópico é religião, eu tenho uma relação diferente que vai influenciar as minhas escolhas linguísticas. Se o tópico é fofoca, se eu estou falando de fofoca, não estou fazendo fofoca, estou falando de fofoca. Eu estou querendo dizer que você tem que diferenciar o que é tópico e o que é ato. Exato. O que o Clemilton está dizendo é muito bom, viu? Porque, na verdade, muitas vezes pode haver essa confusão. Porque, por exemplo, falar de trabalho. A pessoa, numa conversa, ela só pode falar de trabalho, ela não vai fazer trabalho ali, né? Então, é muito fácil esses aí, não tem problema. Agora, no caso de fofoca, é como ele disse, pode acontecer, né, da pessoa se confundir, e ela está escutando alguém, né, aqui fofocando. Olha, eu nem vou te contar. Quando a pessoa diz isso, eu nem vou te contar, eu nem vou te dizer, já começa a fofoca. Aí quem está lendo, isso aqui é uma fofoca. Mas elas não estão falando sobre isso. O que elas estão falando é o que você tem que capturar. Exatamente. E eu tenho a impressão que nesses seus fatores aí há essa questão. Que Tem a confusão, porque o pesquisador... Inclusive, você não pode dizer que é utópico, ou então você fala de maneira geral. Desculpa, Luiz, diga. Não, é porque você tem razão. Quando o pesquisador envereda nessa seara, ele tem que ter muita segurança de saber o que é que ele vai fazer. Porque senão ele pode, ora, fazer isso, né? Ele está fofocando, é fofoca. Não, elas estão falando sobre fofoca, também é fofoca. Né? No meu entender, aí a pessoa tem que se decidir o que é que você vai entender por fofoca, que também é um gênero fofoca. Mas eu entendi a colocação e achei muito interessante. Agora, acima de tudo, eu achei interessantíssimo o fato de religião e trabalho, né, não estarem relacionadas às variantes inovadoras. No caso do trabalho lá da Tatiane, que era o tu, e no trabalho do Cássio, ao verbo botar. Então, isso aí é que está, né? Não é por coincidência que isso acontece. Agora, aí é que eu chamo a atenção, né? O que é que está por trás disso? O que é que essa variável tópico discursivo vem mostrar para a gente? Ela está falando de quê? De uma relação de afetividade, né? Que as pessoas se sentem mais livres, elas estão mais propensas a falar abertamente sobre assuntos que são do interesse mais pessoal. Porque, por exemplo, quando você está falando de fofoca, quando você está falando da sua vida particular, dos romances, né? Curiosamente, é aí que vai aparecer essa variante. Então, eu acho que essa relação, Cássio, ela tem que ser mais bem explorada, né? Aliás, não só para você, para todo mundo que quer trabalhar com essa variável, que não é uma variável de bater o olho, como é, por exemplo, na fonologia, né? Você está ouvindo uma palavra, arraca. Aí você tá aquela... Não é rapidinho, né? É rapidinho, mas também tem um trabalho miserável por trás. No entanto, não vai gerar o mesmo grau de dúvidas que gera uma variável dessa natureza. Porque o pessoal está até dizendo aqui, vale Nossa Senhora, né? E quantas transcrições, quantos falantes a gente não vai ter que ouvir? Se você disser que vai trabalhar com 30, você vai ter que ler 30 transcrição. Se tiver transcrito, se não tiver, você vai ter que transcrever também. E, por fim, né, você vai ter que desviciar a sua cabeça. Porque quando você lê muito um texto, ainda tem isso, você fica jurando que aquilo dali é um tópico X e, na verdade, outra pessoa lê e você diz que não é. Tem o elemento subjetivo? Tem. Mas tem como trabalhar com a variável? Pelo que o Clemilton falou aqui, é tranquilo, tem como trabalhar assim. Exatamente. Olha, tem um grau de subjetividade, e eu vejo, já participei de banca, inclusive já me recusei a participar da banca, que eu disse, não, eu não vou avaliar esse trabalho, porque esse trabalho está completamente desvirtuado do que é. Porque as pessoas, não, de fato, você tem que tem que se distanciar. Eu lembro, a Luísa falou, quando eu estava fazendo, tinha hora que eu dizia, não, igual o Lemos, né? No mestrado eu fiz uma rodada, aí não deu variação. Aí eu lembro, vixe, nem vai ter dissertação, né? Quer dizer, e a mesma coisa, às vezes eu começava a trabalhar o texto, aí eu dizia, vixe, não vai ter tese. Por que não vai ter tese? Porque o princípio que eu estou defendendo não está se aplicando nesse texto. Qual é o princípio da topicalidade? Eu disse, não, peraí, dá um tempo. Pede um colega para ler. Se ele é princípio, ele vai ter que estar lá, né?
Então, tem que ter, de fato, esse cuidado, né? E, claro, você vai precisar de uma quantidade de dados muito maior. E não ter esse cuidado para não misturar tópico com coisa. Agora, outra coisa, Luiz, que eu queria comentar, que tinha me fugido, é essa relação do tópico com, vamos chamar aqui de grau de formalidade. Porque eu posso até falar de religião, mas se eu falar de religião numa conversação, no botequim, com o Cássio, não é a mesma coisa de eu falar de religião com a minha tia de 70 anos. O tópico é o mesmo. Né? Então, assim, eu acho que ela sozinha... Olha, cara, isso é maravilhoso. Olha, quem tiver coragem de fazer um trabalho só discutindo teoricamente isso, já dá uma tese. Entendeu? Porque você não precisa dar resposta, você precisa levantar problemas como nós estamos fazendo aqui agora. Porque quando eu conversando com... Isso é uma conversa com uma reuniãozinha que eu tive com ele domingo, de 1h e pouco, né? E fora as outras, a gente teve uns botiquinhos da vida aí. Então, assim, peraí, mas a pessoa falou de religião. Mas ela falou de religião em qual contexto extralinguístico? Nós dois falando de religião no cantinho acadêmico, olha, não vai sair boa coisa, não. Né? A mesma coisa de falar de trabalho, seja lá do que for. Então, se você tiver na universidade, na sala dos professores, conversando com seu colega sobre trabalho, não vai ser a mesma coisa falando num bar. Então, o que é que vai influenciar? O tópico ou o grau de formalidade? Né? Então, existe uma série de inter-relações aí, né, que precisam ser analisadas, discutidas e precisam ser provadas empiricamente. Aí bota isso no computador, bota isso no programa e manda o programa apontar alguma coisa estatística para a gente conseguir ir pensando nas hipóteses. É um campo um pouco movediço, de fato mas quando se faz ciência séria, não se foge dos problemas. Sim, cara, né? Clemil, eu acho que o grande desafio aqui não é alguém deve estar assustado e deve estar preocupado com a leitura, né? Mas o que ele está dizendo é altamente pertinente. A questão do monitoramento, ela é tão importante que o que a gente, até assim, dos bancos de dados, né, clássicos que nós temos no Brasil, o que o pessoal chama de monitoramento, é o que a gente tem por DID, D2 e EF. Né? Que são esses contextos que a gente tem que trabalhar, porque o banco de dados só oferece aqui e dali. Então, se você quiser trabalhar com ele, tem que ser aquilo. Mas o que ele está dizendo é muito interessante, porque, por exemplo, eu lembro que, deixa-me ver, eu acho que a Tatiane só pôde trabalhar com D2, porque era pronome, né? Ela tinha que trabalhar com os D2. E você, se não me falha a memória, também só trabalhou com os DIDs, né? Então, o que ele está falando é no sentido de, por exemplo, analisar o mesmo fenômeno, controlando a variável, mas levando em consideração os contextos de fala, porque isso daí, até agora, de fato, né, a gente não teve a oportunidade de fazer. E ele está levantando essa questão, inclusive, para outros trabalhos que venham utilizar essa variável. Né? Já quando falando, né, dos teus próprios trabalhos, né? Não, eu entendi. O que eu estava querendo dizer, Luiz, era o seguinte, é que o desafio é na hora de nós formarmos a variável tópico discursivo. Não é no controle, porque se eu amarrar, por exemplo, eu conversando com ele domingo, e nós chegamos, por exemplo, nós extraímos da variável tópico discursivo 4 variáveis. A gente começou a pensar de como controlar, e a gente viu que a variável tópico discursivo, ela seria, aquela seria como se fosse uma macro variável, um macro grupo. E a partir dentro desse macro grupo, nós conseguimos, em 5, 6 minutinhos, destrinchar 4 grupos de fatores. Cada grupo de fator com 2 fatores. Não foi, Clemil? Então, é isso que eu estou dizendo. E eu quero fazer isso agora. Nós estamos agora para o capítulo do livro, que eu e Raquel vamos fazer sobre o Porco-For fase 2. Eu já disse para ela, Raquel, eu quero controlar essa variável. Inclusive, passei para elas vários textos já, para ela começar a se familiarizar, e eu quero fazer justamente dentro dessa perspectiva que o professor Pinheiro me passou. Ele disse, você vai... E é isso que eu estava dizendo. Para chegar a esses resultados, ou resultados mais taxativos, mais abrangentes, é preciso, primeiro, né, entender como a gente vai construir a nossa variável.
né, ou esse grupo de fatores. Porque da maneira como eu fiz, apesar da boa intenção no mestrado, as minhas leituras e os meus conhecimentos, eles tinham um limite, eles chegavam até certo ponto. A força de vontade foi grande em ouvir os inquéritos, muitas vezes para descobrir qual era o tópico possível realmente. Eu tive muito cuidado com isso, viu? Mas hoje em dia, quando eu for fazer, já vai ser diferente. Com certeza, Murilo. O que a gente está discutindo aqui, né, é como avançar, né, como melhorar, é como sair do ponto onde você parou, porque a gente, né, vai a um certo ponto e depois tenta melhorar. Mas olha só, minha gente, como essas variáveis, né, as variáveis que a gente considera, né, de natureza linguística, como elas, né, são ricas, né, variável sexo, faixa etária, escolaridade, né, nós não tivemos discussões tão ricas como essa, né, talvez porque essa daqui seja uma variável de natureza linguística que, né, muitas vezes as pessoas evitam trabalhar pela quantidade de trabalho que sabem que vão ter que enfrentar. Então, é muito mais, assim, muitas vezes é melhor você dizer, não, em outro momento eu trabalho com essa variável aqui, porque agora, né, eu vou ter que fazer outras leituras, eu vou ter que ampliar aqui, né, minhas referências, eu vou ter que ter tempo para fazer, né, leitura do banco de dados na íntegra, e aí a pessoa vê o tempo, olha para o cronograma e não dá, né, para correr atrás. Mas, né, olha só, as questões que o Clemilton tá levantando aqui são questões, né, altamente pertinentes. Inclusive, né, tudo que ele está dizendo serve, né, de orientação, né, por exemplo, se você acha, mas eu só consegui ir até aqui, eu fiz isso dessa maneira. Sim, mas aí o que ele está mencionando é no sentido, né, justamente de você ampliar e de melhorar. Essa variável, né, eu fiz questão de colocá-la, né, dentre as 10 que a gente está discutindo aqui, justamente porque eu sabia que ia ser uma discussão muito boa, né, como está sendo. Olha, como o Clemilton disse, né, a gente, né, tem que pensar um pouco, né, como os filósofos. A gente tem que filosofar. Mais importante, às vezes, do que encontrar a saída, né, do que encontrar a resposta, é a gente saber qual é a nossa pergunta, porque sem pergunta você nunca vai encontrar resposta nenhuma, né? Então, se a gente está encontrando, né, esses pontos, né, que podem ser preenchidos, que a gente pode correr atrás, eu acho isso aqui uma contribuição fantástica. E aí, Clemilton, tem alguma coisa, querido? Não, eu acho que talvez pode abrir, né? Se alguém tiver mais outra colocação. Isso. Ó, tem muita gente falando aqui no chat, eu acho que é o pessoal que é alguma coisa eu acompanhei também, por isso que eu tirei a câmera, para olhar de perto. Tem umas coisas bacanas aqui também. Aí acho que o pessoal pode colocar aqui e a gente debater, se vocês quiserem. Pronto, vocês que façam, podem fazer a questão diretamente aqui para o Murilo, aproveitem que o Clemilton está por aqui, né, dando essa sopinha hoje, né, podem levantar as questões de vocês. Eu vi que no chat aqui vocês estavam conversando muito entre vocês, e eu até me meti aqui, aí depois fui prestar atenção, né, só nas falas, e aí acabei abandonando vocês no chat. Mas olha só, eu não sei, né, se vocês vão fazer alguma questão direta, vão pedir alguma indicação de leitura. Tinha uma pessoa até, né, que pediu para a gente, viu, Clemilton? Fez questão, né, de pedir para a gente gravar. Aí eu disse, olha, todas as nossas discussões, né, são gravadas, mas a gente só disponibiliza, né, no YouTube se as pessoas, né, os apresentadores autorizarem. Aí o Murilo disse que teve alguém que até pediu para ele, não foi, Murilo, para fazer essa... Foi, de Campinas. Alguém me ligou sobre mensagem de Campinas. Ela e o esposo queriam viajar para outra cidade, mas queriam assistir, né, porque já conheciam, já tinham ouvido falar dessa variável. Parece que o esposo dela e ela, os dois fazem letras ou alguma coisa, né, dentro da área da linguagem. E eu disse, não, vai estar disponível no YouTube, né? Pelo menos por mim, tudo bem, né? Clemilton, não sei se tem algum problema. Não tenho não. Não, mas a gente conversa tanto que não sabe mais nem o que é que disse, né? Não... Boa, não tem problema. Estamos aí. Pronto. Pois é, Juscelino também está rindo aqui. Juscelino é um colega nosso também, lá do Piauí, que está aqui, né, participando com a gente, prestigiando aqui as nossas falas, né? A gente tem esses encontros, Camilo, a cada 15 dias, né, para discutir mesmo. Não é necessariamente, né, só para apresentar resultado de trabalho, porque resultado de trabalho, se fosse só isso,
bastava entrar na CAPES, procurar a tese, a dissertação e lia, né? Mas aqui o mais importante é o quê? Eu acho que é justamente a gente compartilhar as nossas dificuldades. Olha, eu não consegui fazer isso aqui no meu trabalho, isso aqui eu tive dificuldade, né? Por quê? Porque aconteceu vários problemas, elenca os problemas, e aí fala realmente como foi, né, o campo de batalha de fazer o trabalho, e não necessariamente contar só seus resultados, porque isso daí a gente encontra em qualquer lugar, né? Então, esse espaço, né, graças a Deus, ficou muito mais, assim, muito mais interessante, né, com a sua presença aqui, trazendo as suas colocações, que ele, melhor do que ninguém, que já trabalhou com isso daqui, pode dar, né, orientações. Eu agradeço também e peço que você continue, viu, ajudando ao Cássio, e fique em contato comigo também, com o nosso grupo, rapaz. Eu tenho prazer em ficar em contato com você, viu? É uma alegria ter você aqui. Gente, vocês aproveitem que o Clemilton daqui a pouco vai se despedir. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta para fazer para ele, eu estou quase convidando ele para uma banca aqui, de um aluno meu. Mas depois não tem nada, não. Eu peço o contato do Cássio e mando. Se ele se interessar, se ele achar o trabalho interessante, aí, né, quem sabe ele participe. Gente, vocês podem fazer as perguntas, viu? Se quiserem fazer só um comentário, também pode. Não precisa ser só questão, não, viu? Tá aí, o Juscelino disse que já... Ah, eu também vou ter o Juscelino agora, que eu posso explorar. Não, não, Luísa. Não, eu acho que a pergunta que eu ia fazer justamente era mas a gente ela é muito complexa, que era justamente essa questão do subtópico, né? Se eu tenho um tópico geral, mas aí eu acho que mereceria seria que sentar para a gente definir, né? Não, mas com certeza, né? A gente fica aberto aqui para tudo. Ninguém fecha a porta para nada, porque a gente está aqui para aprender mesmo. Ninguém sabe de tudo mesmo, né? Então eu gosto de ter essas conversas, né? Eu não trabalhei, não enveredei pela área do texto, né? Mas eu gosto de ler, né? Gosto de conversar, gosto de receber sempre, né? Apontamentos, eu acho isso muito importante, a gente está trocando aqui. Afinal de contas, a linguagem é uma área que não dá para uma criatura sozinha abarcar, a gente tem que ter essas conversas mesmo, né? Ei, a Luísa, eu lembrei aqui de uma dúvida. Ei, Clemir, por exemplo, eu estou conversando aqui com alguém, e aí eu estou falando, por exemplo, sobre estudos, né? Sobre estudos. E, de repente, no meio de estudos, eu vou lá e trago, por exemplo, um problema de acesso. Menina, eu vim aqui para a faculdade e batei no meu carro no caminho. Nesse momento, houve uma quebra e houve uma mudança de tópico, ou o tópico discursivo continua sendo o mesmo, estudos? Uma coisa interessante de observar, Cássio, de fato. Existem, como eu mostrei, a organização original ela pode ser contínua e descontínua, né? O mesmo tópico, ele pode ser desenvolvido em segmentos descontínuos. A gente pode começar a falar de trabalho, depois falar de política, depois falar de família, depois falar de sexo, depois falar de dívida e voltar a falar de trabalho de novo, né? Então, você tem uma descontinuidade. Isso nós chamamos de inserção. Então, você tem as inserções de natureza tópica, quando você quebra um tópico e vai desenvolver outro. Quando é que eu sei que é um tópico? Quando tem concernência, com aquele segmento reúne aquelas propriedades. E há um outro tipo de inserção que chamam de inserções parentéticas. Alguns até chamam de digressão, mas dentro desse conceito, dentro dessa perspectiva, nós trabalhamos com a ideia de parênteses. É uma inserção parentética. Por exemplo, nós estamos aqui falando, ei, gente, peraí, vou só tomar aqui um golinho d'água. Pronto, então, existem os dois tipos de inserção. Então, o que foi que houve? Peraí, eu vou tomar um golinho d'água, foi uma inserção parentética, porque não houve um desenvolvimento de outro tópico. E aí eu acho importante separar esse tipo de... Porque às vezes são parênteses, ou então, vixe, eu esqueci que eu tinha que desligar o fogo do meu fogão, porque se ficar ligado muito tempo, vai explodir. Não chegou a ser um tópico, mas você veja que é uma inserção razoável. Então, isso é uma inserção parentética. Aí, o que é interessante, na retomada, por exemplo, ao retomar o tópico, seja por uma inserção tópica, seja por uma inserção parentética, o movimento é diferente. Então,
o movimento discursivo, textual é outro. Então, isso deve ter alguma influência na organização linguística. Estou entendendo. Então, no caso, eu poderia controlar também, porque no nosso caso, como a gente precisa montar os grupos de fatores, eu poderia trabalhar, por exemplo, com um grupo de fator tópico discursivo e subtópico. Pode ser, não pode? Ou não? Não. Então teria que ser. Tá desligado o teu microfone. Não. Você tem que considerar o seguinte: subtópico, tudo isso é relativo. Porque um mesmo subtópico, ele pode ser subtópico em relação a um, mas ele pode ser supertópico em relação a outro. Então, você tem que trabalhar aquilo que a gente colocou, é a continuidade ou a mudança, e pode trabalhar no nível. Por exemplo, eu vou trabalhar apenas num determinado nível da hierarquia. Né? Por exemplo, aquele exemplo que eu dei da religião, tinha dois níveis de hierarquia, mas eu posso ter um nível de desdobramento tão refinado que eu vou ter 2, 3, 4, 5, 6 níveis de hierarquia. Entendeu? E aí, eu acho que para uma análise, tem que tentar pensar uma hipótese se esse tipo de movimento da organização tópica iria influenciar alguma coisa. Eu tenho a impressão que não. Eu tenho a impressão que a influência está aqui, nesse nível, né? Por exemplo, naquele nível que ela vai passar de produtos religiosos, o padre não sei de quê, né? Ela vai passar aqui nesse nível. Então, se ela se mantém só mudando de um tópico para outro... Grandes dados, isso. Ou é uma mudança de tópico. Não é uma mudança só de subtópico, mas de supertópico, por exemplo. Ou de quadro tópico. Porque o que é uma mudança de quadro tópico? É uma mudança brusca no assunto. Quando você muda de quadro tópico, quer dizer, eu estou falando de religião e passei a falar de futebol. Entendeu? Mesmo que seja dentro do segmento de religião. E uma coisa é eu estar falando de religião e hierarquizar esse assunto. Religião católica, tipo de religião, relação das pessoas com religião, problemas da religião, tudo é religião. Mas são subtópicos dentro de um mesmo nível de hierarquia. Então, eu acho que a influência talvez esteja aí. Aquele esqueminha que nós fizemos domingo. Continuidade ou mudança. Então, se o tópico, eu estou mudando só de um subtópico para outro subtópico dentro do mesmo nível, ou dentro do mesmo quadro tópico, eu vou ter uma espécie de... Eu acho que a mobilização do meu conhecimento linguístico, de estrutura linguística, vai ser E quando eu saio de um tópico para outro, então talvez a variável... Eu acho que vocês poderiam começar a controlar as variáveis maiores, tipo mudança, continuidade, entendeu? Lembra aquilo que a gente falou? Aquelas 3 de domingo, para começar a testar. Sim. Aí depois, entendeu? Aí, natureza do tópico. Trabalho e futebol. Ou trabalho, namoro. Então, você não tem... Esse tópico não tem da mesma natureza. Aí a questão, assim, como é que eu vou teorizar sobre isso? Olha, sei lá, é um tópico que requer mais atenção, que requer mais cuidado de falar, né? Ou é um tópico mais... Pronto, então seria a natureza do tópico. Uma coisa é você falar de trabalho, uma coisa é você falar de namoro. Isso é senso comum, a gente já tem essa sensação de que isso acontece. E aí a gente vai trazer isso para a investigação científica como hipótese, para testar se ela, de fato, se configura como uma categoria, como um fenômeno que, de acordo com a ideia que vocês... Porque todo mundo sabe, olha, é óbvio. Se você falar de trabalho, você vai falar de um jeito. Se você falar de namoro, você vai falar de outro. Mas, repito, com quem? E onde? Né? Então, essas coisas... domingo a gente já tinha pensado um pouco, mas agora, na sua fala, eu vi que aí tem que colocar isso no programa para ele dizer o que é que tem mais peso. Por exemplo, o Cássio e Clemilton falando de trabalho no cantinho acadêmico. O Cássio e Clemilton falando de trabalho na sala do mestrado da UES. Bota num computador, ou então várias, né? Bota num programa e ele vai dizer o que é que exerce mais. É o espaço
ou é o tópico? Mas no caso é como o nosso, nós trabalhamos com banco de fala, foram todos gravados, geralmente, na casa da pessoa, e tem a influência aí, se eu tiver um DID, o documentador e o informante, o D2, os dois informantes, o EF, só a pessoa falando no evento lá, como você está fazendo agora. Então, aí eu já tenho, né, o tipo né, de discurso, no caso, o D2, o DID, o D2, o EF, já me dá essa diferença. É só eu avaliar antes eu avaliei só, aliás, eu trabalhei só com DID. Agora eu vou trabalhar com DID e D2, né? No caso, um trabalho mais longo. Então, eu acho que o trabalho só com um inquérito, ele deixa muita coisa escondida, entendeu? E eu acho que alguém estava falando aí no chat, a Luísa, se você quer controlar uma variável e você não tem um corpus que está conta dela, você vai ter que coletar. Quem vai fazer isso? Não o louco, né? Tem gente que faz, a Luísa faria, né? Agora, a Luísa quer saber mais que o Varbro, ela faz as contas na ponta do lápis, ainda está fazendo ainda? Não. Clemilton, mas tu disse uma coisa interessante. Talvez mais importante do que o próprio tópico seja a forma como ele acontece. Ou seja, se há uma mudança brusca, né? Tem mudança brusca ou não tem mudança brusca nesse tópico? Isso, Murilo, por si só já seria uma variável interessante se analisar. Talvez até mais do que o próprio tópico. Porque, como ele disse, se eu estou falando de namoro, se eu estou falando de casamento, claro que a forma... Isso, a forma como eu vou falar vai ser muito mais espontânea, favorecendo variantes inovadoras, né? Com certeza. Você tem coisas aí que a gente já está percebendo aqui que parece que são mais interessantes, né? Por exemplo, a história da mudança de quadro tópico. Independente de ser formal ou informal, parece que a mudança é mais importante do que o próprio tópico. Se é trabalho, se é namoro. Ou ainda, se é DID, se é D2, se é F. Cara, isso é muito massa, isso é muito louco, isso é fantástico. E aí o que acontece? Sim, se você só tem esse corpus que está disponível, vai trabalhar com D2, com DID e com EF. E aí vai cruzar com o tópico, né? E com essas variáveis mais macro. Entendeu? Eu acho que poderia ficar nessas variáveis mais macro. E a natureza, que eu acabo achando que a natureza em si parece que ela não é muito... Eu tenho um trabalho sobre isso, que eu não vou me lembrar agora, que era sobre... Acho que era forma de tratamento. Não é de trabalho de variação, não. É trabalho de... É na área de discurso sobre gentileza, né? Coisa que eu... polidez. E aí eu queria ver, assim, quando a pessoa era mais polida ou menos polida. Quando ela usava estratégia de polidez, quando ela... Era determinada estratégia de polidez e não polidez. Não era nada quantitativo, era bem qualitativo mesmo. Então, eu tentava mostrar que em determinado tipo de natureza de tópico, você tinha uma estratégia de polidez, acho que era em carta de leitor, até do corpus lá do português histórico do Ceará. Então, eu acho que poderia começar aí por essas questões mais macro, essas questões que parecem mais intuitiva, porque a variação é isso, né? A gente intui, né? Aliás, pesquisa isso. A gente intui. Ninguém descobre uma vacina do nada, né? Ninguém descobre um remédio do nada. Você intui que aquele dali, de alguma maneira, ou você viu... Tem uma coisa que desencadeou a intuição, e você vai lá e testa e comprova. Diz, não, era só intuição. Não era intuição, não. E, de fato, a influência... Pronto, isso é ciência. É o que vai diferenciar o conhecimento científico do senso comum. O conhecimento científico, ele parte sempre de uma intuição do senso comum. Então, você podia se concentrar um pouco mais nessas intuições mais fortes, como essa, da mudança, aquelas que a gente viu, eu acho, né? E que a gente rascunhou domingo. Tu tem elas aí? Não. Tenho. Pronto, enfim, é isso. Mas eu acho que tem que testar, viu, Luísa e o Cássio? Tem que testar. Eu acho que a gente primeiro tem que teorizar. Teorizar, inclusive hipotetizar. Essas coisas que nós estamos discutindo aqui. Primeiro a gente tem que teorizar. Qual é a hipótese que eu tenho? Por que eu acho que uma mudança de quadro tópico
que é uma mudança brusca de assunto, vai influenciar numa estrutura linguística. Eu tenho que explicar isso a priori. Eu tenho que explicar por que a natureza do tópico, porque eu não me lembro as outras que a gente viu agora. Então, eu vou ter que explicar. Esse é o trabalho que vocês fazem na sociolinguística. Vocês explicam a variável. Né? Então, como essa variável tópico discursivo que vocês estão querendo trazer para fundamentar o trabalho de vocês, né? Eu acho brilhante. Teoriza sobre ela. A teorização já é um trabalho, né, Luísa? Já é um trabalho. Já dá artigo. Só essa discussão aí que você está levantando, né, sobre a relevância do tópico nos estudos de variação linguística, já é um trabalho por si só, já é um artigo aí, uma publicação certa. Exatamente. Aí você vai fazendo uma dissertação, testando um pequeno grupo, um outro grupo, aí um trabalho mais robusto, você vai, se você quer, monta aí no seu caso, você tem um desenhozinho minimamente formado, teoriza sobre esse desenho, e propõe uma dose de empiria a esse desenho. Joga ele lá nos dados para ver como é que ele vai ser. Se ele der certo, ótimo. Se ele não der certo, não deixa de ser tese. Com certeza. Gente, tem alguém, deixa eu ver se... Tinha uma menina que estava fazendo até uma pergunta, tá? Que eu vou ler, viu? É difícil essa pergunta. Se me permitem, gostaria de fazer uma pergunta para o professor Clemildo. No discurso presidencial, por exemplo, o supertópico seria discurso presidencial? É isso, Kátia? É essa mesma pergunta? O Clemildo já respondeu aqui. E o pessoal aqui embaixo parece que já tinha respondido também. Não, discurso presidencial é o que eu estou chamando aqui para não... É o ato. É o que está acontecendo ali. Entendeu? Inclusive, eu já vi gente... Pronto, Raquel é que perguntou, Não, foi a Kátia. Kátia é minha prima. Eu já vi trabalho assim, inclusive analisando discurso político. Aí a pessoa diz, saudação. Ela segmenta o texto e lá no começo ela bota saudação e no final diz despedido ou palavras finais. Não, saudação não é um tópico. Eu não estou falando da saudação, eu estou fazendo. Então, que eu tinha dito no começo. Então, o discurso político, aí eu vou dizer, prezados colegas, bom dia, boa noite. Sabe como foi que eu fiz isso uma vez, num trabalho, que tinha muito isso? Eu analisei, deixa eu ver se eu conheço esse trabalho aqui. Pronto, eu tirei da análise, com o que eu disse de macro atos de fala, coisas que eram atos de fala. Considera essa sessão aberta. Como eu não sabia o que fazer com isso, em termos de tópico, aí eu excluí. Mas aí eu deixei, fui honesto. Olha, essas partes, né, esses segmentos em que ele realiza atos, em que, de fato, ele não está falando, ele não está desenvolvendo nada, eu não considerei como segmentos tópicos, eu considerei como segmentos, eu dei lá um nome, e excluí da análise. Pronto, então ele já começa. Ontem, no dia tal, eu comecei minha vida política quando eu tinha 20 anos, lá no Maranguape. Aí, estou falando de quê? Minha vida política, a minha iniciação política. Né? Você não vai dizer, ele está contando a história dele. Não, ele não está contando a história dele. Se você está fazendo a análise do tópico, você tem que identificar, ele está falando de quê? Quais são os elementos de centração ali, que o Cássio tinha dito? Eu não encontrei. Pois é. A centração, que é outro problema, ela pode ser explícita ou implícita. Se ela é implícita, o grau de complexidade ainda é maior, porque é o analista que tem que ir. Vocês já prestaram atenção que às vezes a gente quer falar de um assunto e não quer que a outra pessoa saiba? E aí como é que faz? Né? Qual é o tópico? Então, a relação de concernência, tem uma que fica assim, olha, eu comecei minha vida política, eu tinha 20 anos, eu era líder comunitário no bairro, Maranguape, onde eu morava. Depois, está muito claro, vida política, comunitário, né, jovem, engajado. Então, você tem uma série de expressões referenciais que convergem, isso que a gente chama de concernência, concernentes entre si. É isso que faz eu identificar o tópico. Agora, essas relações de interdependência, ela pode ser implícita.
Então, eu posso ter que ligar copo com celular para identificar o tópico. Né? A relação pode ser copo, computador, celular. Aí eu disse, gente, ele está falando de quê? Né? Se você tomar, dependendo do tipo de texto. Então, tem essa questão aí, as relações inferidas. E aí, além disso, tem que ter cuidado muito para não confundir o tópico com a ação, o ato. No caso, o discurso político não é o tópico. Gente, vocês viram o discurso político do deputado falando de tal ontem? Aquele discurso foi maravilhoso. O cara, discurso político agora é tópico. Nós estamos falando do discurso político do cara. Muito bom, muito bom. Muito bem explicado. Realmente não foi nem uma apresentação, viu, minha gente? Foi uma aula. Não, eu tô aqui só anotando do lado aqui, viu, Aluna? É 800, viu? Só não é melhor porque a gente não vê a cara de vocês, né? Vamos dar aqui, porque aqui, cara, nós estamos tudo sujos, ó. Nós estamos todos sujos aqui. Ei, minha gente, muita gente aqui agradecendo, viu? Muitos elogios. Minha gente, olha, essa foi a nossa primeira variável aqui, né, que começamos, de natureza linguística, e começamos bem. Começamos logo com o Murilo trazendo um convidado altamente especial, né, convidado honroso, que só traz a acrescentar, né, só faz acrescentar. Só acrescenta as discussões. Eu acho esse momento muito, muito válido. Coisas que, às vezes, a gente não consegue encontrar em leituras. A gente pode ler o trabalho dele, mas, né, essas questões que ele está colocando aqui, né, a vivência dele, a experiência dele, só quem pode trazer é ele. Então, por isso que eu dou valor a esses encontros. Eu dou muito valor a essa discussão franca, aberta, né? Professora, eu acho que eu fiz errado. Eu acho que eu não estou sabendo fazer isso daqui. Aí chega alguém, dá um apoio, ajuda, né? Então, eu acho esse momento aqui muito rico. Eu fico muito feliz por ter visto novamente, né, o Clenilton, nem que seja de forma distante, virtual, mas eu sempre gostei muito dele, ele sabe disso, quero muito bem a ele, né, e admiro como profissional, um profissional fantástico. Não sei se vocês sabem, mas eu acho que o Clenilton já fez concurso pelo Nordeste inteiro. Todo ano, quando eu encontrava com ele, há anos atrás, né, eu sabia que ele estava numa universidade diferente. Eu dizia, esse homem vai fazer um tour, pelas universidades tudinho aqui do Nordeste. Então, é uma pessoa que vocês, né, podem até não saber, mas depois, né, quando vocês disserem, né, que assistiram esse vídeo com o Clenilton, o pessoal vai se assombrar, porque é uma figura importante no nosso meio. Ele não fala porque ele é humilde, uma pessoa simples, mas a gente tem que destacar, né, os nossos bons profissionais. E eu queria agradecer demais a presença dele e dizer que agora que eu estou sabendo que ele tem um tempo, né, de vez em quando ele tem um tempo livre, o tempo dele nunca mais será livre se depender de mim. Muitíssimo obrigada, viu, Clenilton? Um abraço bem forte. Murilo, obrigada, viu, também. Muitíssimo obrigada. E todo mundo que está aí ouvindo, qualquer coisa, estamos aí, vamos conversando. Grande abraço, viu, para todo mundo. Um abraço para todo mundo, viu, minha gente? Tchau, pessoal. Muito obrigado pela presença. Até mais. Será porque não falaram que iam compensar a questão do tempo? Porque não tem condição. Não tem condição da gente fazer uma prova em 10 minutos, não, professor. E aí?